Graça e paz. Graça e paz. Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de sermos teus filhos em Cristo Jesus. E como teus filhos, nós rogamos a manifestação do teu Espírito, falando e edificando e proclamando o teu Evangelho para a salvação de todos aqueles a quem tu tens designado pelo teu poder. Nós louvamos-te em nome de Jesus. Amém. Em 28 de dezembro de 1908, ao raiar da manhã daquela segunda-feira, a maior parte dos habitantes, num total de 150 mil pessoas da cidade de Messina, dormia tranquilamente. Um rumor curioso, como de um vago canto, começou a produzir-se ao longe, muito lentamente. Baixinho a princípio, como os primeiros sibilos de um vento, foi se tornando mais alto, fez-se rugir do cavo e, por fim, estourou num medonho trovão subterrâneo. Os prédios eram levados em blocos que caíam, alçavam-se os leitos das ruas, pedras e tijolos tombavam desfeitos em pó. Em 30 segundos, o que tinha sido uma cidade famosa pela sua beleza transformou-se em extenso entulho, perecendo 108 mil pessoas. Mas tudo foi tão lentamente. Paulo começa essa carta porque havia entrado uma heresia na cidade de Colossos, muito lentamente. Como quase todos os desastres, às vezes eles vêm, dão alguns sinais, mas vêm lentamente. E ele começa exatamente pondo a pedra na boca do vulcão. Ele diz aqui, desde que ouvimos da vossa fé.
desde que ouvimos da vossa fé. Não paramos de dar graças a Deus e de orar por vocês. O ser humano, ele nasce morto espiritualmente. Certo ou errado? Certo. Não há vida espiritual no homem natural. Todos nós nascemos neste mundo destituídos da menor intimidade com Deus. O pecado nos separou por completo da vida de Deus. E nós viemos ao mundo sem qualquer condição pessoal de nos reconciliar com Ele. Ninguém nasce com apetite espiritual, já que todos nós nascemos mortos para Deus. Não existe a menor partícula de espiritualidade no homem natural. Nós somos totalmente depravados espiritualmente. A vida espiritual é um milagre gracioso de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 1, mostra que a vida, do ponto de vista da espiritualidade, da coisa espiritual, do espírito, é uma doação de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos os humanos são seres viventes, biologicamente, mas ninguém é portador da vida eterna, da vida de Deus, até que seja regenerado em Cristo. Não há vida de Deus no homem descendente de Adão. Não há nenhum atributo espiritual no homem natural. Por isso, não há fé automática nos herdeiros do pecado. Aleluia. Não há fé no homem natural. Por favor, entenda isto. Fé é algo espiritual. E o homem natural não tem nenhum atributo de espiritualidade, pois ele está morto espiritualmente. Certo ou errado? Vamos ver se passa. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Contudo, a Bíblia não diz que nenhum pecador até hoje foi salvo pela fé. Nenhum pecador até hoje foi salvo pela fé. Pode ser que daqui para frente Deus mude o caminho. Mas até hoje não houve ninguém que tenha sido salvo pela fé. A salvação é pela graça. Isto significa que a fé é consequência da graça, é um dom gracioso de Deus. Quem está morto espiritualmente não pode produzir nenhuma qualidade espiritual. Vamos usar o tipo Lázaro, ou o filho da viúva de Naim, ou a filha de Jairo,
que são os três pessoas a quem Jesus fez ressuscitação. Lembre-se que ressuscitação é diferente de ressurreição. Jesus Cristo é a única pessoa neste mundo que ressuscitou primeiro, depois outras pessoas depois dele ressuscitaram, mas os outros todos, isso no dia da ressurreição dele, algumas pessoas também ressuscitaram, apareceram a muitos em Jerusalém, mas ele foi o primeiro que ressuscitou neste universo. Todos os outros tiveram ressuscitações. A diferença entre ressuscitação e ressurreição é que o que teve ressuscitação volta a morrer. E quem teve ressurreição não morre nevermore. Acabou. Agora tem vida. Vida, vida, vida. A salvação é pela graça. E só pela graça. E quem está morto precisa ser vivificado primeiro. Então Lázaro estava morto lá. Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. Aquela palavra de Jesus, a palavra de Jesus deu poder de vivificação humana a Lázaro. E ele saiu da tumba, pelo poder da palavra. Presta atenção, a fé é uma dádiva divina ao pecador indigno, morto em delitos e pecados. Deus dá a fé ao mesmo tempo que concede, pela graça, a vida espiritual através da sua palavra. O primeiro milagre que existe na regeneração de uma pessoa é a vida. O segundo, concomitantemente com a vida, é a fé e o arrependimento. Como dons de Deus. Vocês se lembram daquele texto de Romanos 10, 17, que diz, deixa eu ver se vocês se lembram, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Uma versão. A outra versão diz, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Fé e palavra. Não há fé sem palavra de Deus, do mesmo modo que não há chuva sem nuvens. A fé é o resultado da operação viva da palavra de Deus vivificando os corações mortos. Por isso Paulo dá graças a Deus pelo milagre da fé na vida dos colossenses. A fé que chegou no coração daquele povo de Colossos era um milagre de Deus. Graças damos, ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por essa turma, quando ouvimos da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu graças a Deus porque a fé não era do homem, era um dom da graça de Deus. E aqui eu disse que é botar a pedra na boca do vulcão antes que ele exploda. Você e eu não nascemos com fé, nós nascemos com capacidades de mentalizações e positivismo segundo a nossa educação. Vai depender da educação. Mas fé está ligada à palavra de Deus. Assim como, para eu poder enxergar esses homens guapos e simpáticos mancebos que estão aqui à minha retaguarda, viu? Eu preciso de olhos não tão perfeitos, porque não os tenho,
Desde os 14 anos sou obrigado a usar esse instrumento para corrigir astigmatismo e miopia. Mas para vê-los eu preciso de um outro elemento chamado luz. Sem luz, ainda que eu tenha olhos absolutamente de águia, não posso enxergar. E sem a palavra de Deus, nós não vamos ter fé. Fé está ligada à palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é o instrumento da vivificação dos pecadores e o agente da fé na vida dos regenerados. O Salmo 119, depois se procurem várias vezes, parece que são 9 vezes que aparece a vivificação mediante a palavra. Mas eu vou dar um texto, o texto do Salmo 119, versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vamos ver se vocês repetem isso aí. Vivifica-me segundo a tua palavra. Aonde está o poder da vida? Quando Deus criou o mundo, Ele criou pela sua palavra. E Ele deu vida pela sua palavra. Mas no homem, Ele fez o homem, soprou no homem o fôlego das vidas, e o homem tornou-se alma vivente, com condição de poder agora comer da árvore da vida, para poder ter vida. Mas o homem não quis a árvore da ciência do bem e do mal, entrou o pecado, entrou a morte. Nós somos uma raça que nasce morta ou mortificante, em vez de ser vivente. Nós vivemos no reino da morte. E agora, Deus, pela sua palavra, nos traz vida, operando na pregação. A palavra de Deus gera vida espiritual. Por conseguinte, origina fé nos renascidos. Assim como o calor está ligado ao fogo, a fé está ligada à palavra de Deus. A vida e a fé estão ligadas à palavra de Deus. A graça é o fator determinante de toda a obra da salvação, e a palavra de Deus é o dispositivo dessa operação, como nos mostra 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus é o instrumento que a graça se utiliza para gerar vida, fé e arrependimento nos pecadores. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou seja, a loucura da pregação produz vida, fé e arrependimento na vida de uma pessoa, a quem Deus, pela sua graça, tem determinado que esta pessoa será salva. Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus cria vida espiritual no pecador morto espiritualmente, ela produz fé no salvo e provoca o seu arrependimento. Ao mesmo tempo. Há um poder na palavra. Arthur Constance disse o seguinte: a fé que salva não é oferecida por Deus ao homem, é-lhe conferida. Deus não oferece fé, Deus confere fé.
Deus doa a fé. Aí você vai querer entrar num problema, e por que ele não salva todos? E por que isso? Eu só vou jogar uma questão para você. Quantos espermatozoides seu pai colocou na barriga de sua mãe naquele dia? 300 milhões, já cresceu, me desceram 80 milhões. 300 milhões é a população dos Estados Unidos? Misericórdia. É espermatozoide que não acaba mais. E quantos fecundam? É muito desperdício. E ainda mais, desculpa aí os ginecologistas, ainda mais, dos óvulos fecundados, 50% são abortados naturalmente. E agora? Você nascer já é um grande milagre. E ainda mais, no Nordeste brasileiro, de cada 1000 que nasce, 100 morre de fome. Olha aqui que milagre. Você está vendo só? É uma eleição extraordinária. O que foi que deu que foi este e não foi aquele que seria melhor? Não sei. Tem um soberano aí por trás de tudo isto, que determina. A palavra de Deus, que ao mesmo tempo, ela nos dá vida, ela nos dá fé, ela nos dá arrependimento, e ela não nos é simplesmente oferecida, porque eu podia rejeitar. Ela é conferida. Toma. O mesmo Arthur Constance diz o seguinte: a fé que salva não é contribuição humana de um pecador procurando salvação, mas sim a contribuição amável do Deus gracioso procurando um pecador. Foi Deus que deu. E por que ele quis dar? Porque ele quis. Ele é soberano. Se o filo porque quilo do Jânio Quadros é verdade, o de Deus é muito mais. Quem és tu que julgas aquele que te criou? Poderá o caco dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Paulo sabia que a fé é um brinde do céu aos rebeldes da terra. É um donativo da graça aos mendigos miseráveis que o pecado transtornou. Lembre-se, graça não é uma recompensa da fé, mas a fé é o resultado da graça. Graça não é recompensa da fé. Ah, se eu crer eu vou receber graça. Não. Pode tirar o cavalinho da chuva. A fé sim é um resultado da graça. Por que eu não nasci na família real? Por que eu não sou o Charles? Vamos começar agora a discutir o assunto. Por que eu fui nascer lá no Piauí? Lá em Corrente. Já nasce preso, acorrentado. Por quê? Porque existe um soberano determinando causas e efeitos que você não sabe explicar. Isso aí não tem jeito. Não tem jeito. A salvação é graça e a fé é graça. E o arrependimento é graça. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Aqui temos uma grande riqueza. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que não vem de vós é dom de Deus? A fé, olha aí, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? Ele não disse e isso, porque graça já sabe que é dom de Deus. Ele não disse e isso,
Porque se fosse e isso, era ligado à graça. Mas e isto é ligado à fé. Isto está perto, isso está longe. Aqui é uma questão de latim. Aqui nós temos que verificar, isto é dom de Deus. Isto o quê? A fé é dom de Deus. Não é das obras. Para quê? Ninguém fique vaidoso. Se vanglorie. Mas a fé tem dois lados. Nós precisamos destacar aqui. A sua origem divina e o seu cuidado humano. Ela é um dom de Deus que precisa ser cultivada. Um jardim precisa de plantas e de jardineiro. A vegetação é um dom de Deus. O cultivo é de competência do jardineiro. As plantas carecem de zelo, assim como a fé requer dedicação. Ela é um dom de Deus, mas ela tem um lado do desenvolvimento, do cultivo. Você vai num jardim mesmo, não estou falando de plantação na frente de casa. Jardim, que tem jardineiro. Aí você vai ver a poda, o tratamento, a utilização de plantas adequadas. Tem ali a vegetação e tem o trabalho do jardineiro. Paulo mostra que a fé em Cristo foi uma consequência da pregação do Evangelho baseado na esperança entesourada no céu. Vamos dar uma outra lida de novo em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler os versos 3 e 4, outra vez. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Você viu que a palavra da verdade do Evangelho produziu uma esperança que produziu a fé e o amor. Vamos caminhar devagar, isso vai dar tempo. Tem tempo para a gente entrar nesse negócio aqui. Que aqui tem o tecido das Escrituras mostrando como é que a pessoa chega a esta experiência. William Gouge, um teólogo inglês, disse o seguinte: onde não há esperança, não há fé. E Richard Sibbes acrescentou: a natureza da esperança é esperar no que a fé crê. E agora? Onde não há esperança, não há fé. E a natureza da esperança é crer, a natureza da esperança é esperar no que a fé crê. Vamos tentar caminhar. A definição bíblica de fé é muito simples, mas acaba se tornando extremamente complicada. Como é que diz Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que é fé? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Spurgeon dizia o seguinte: a fé é difícil por ser fácil. Ela parece obscura justamente por ser tão clara. Veja bem, fé e esperança. Vamos dar uma olhadinha logo
em Romanos capítulo 8, 24. Faz o favor, pega o Romanos 8, 24, mete o dedo aí nele e bota o dedo lá no Hebreus 11, 1. E depois vamos fazer, joga para lá e para cá. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Agora volta para lá, para Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? A fé está conectada à esperança. A esperança está conectada à fé. Os discípulos de Jesus foram desclassificados no quesito fé, quando perderam a esperança no episódio da cruz. Vocês se lembram dos 2 discípulos do caminho de Emaús? O que eles disseram? Nós esperávamos que este viria redimir o seu povo de Israel. Mas hoje já é o 3º dia. Até ouvimos falar, alguns dos nossos disseram que ele ressuscitou. Mas nós perdemos a esperança. Perdendo a esperança, perde a fé. Perdendo a fé, perde a esperança. Elas são muito relacionais. Os discípulos de Jesus simplesmente foram considerados incapazes de crer. Eles não criam. A sombra da sexta-feira foi mais densa do que as palavras de Jesus. Você sabe quantas vezes Jesus disse que ia morrer e ressuscitar? Sabe? 7 vezes ele disse para os seus discípulos. Vou dar um exemplo. Mateus 20, 19. Ele está contando aqui, ele disse que ia acontecer com ele. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá. Foi o que ele disse? Escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgiria. Ele disse isto 1 mês antes da morte dele. 1 semana antes da morte dele. Ele disse isso para os discípulos. Quantos creram que ele ia morrer na cruz? Eles não aceitavam. Mas depois, quando ele ressuscitou, eles não aceitavam. Eles não creram que Jesus ressuscitou. Eles não criam. Os discípulos não creram que era possível Jesus ressuscitar. Por isso, perderam por completo a expectativa do 3º dia. Para eles, a ressurreição era uma utopia, era uma fantasia, era uma história de conto de carochinha. Você crê em Papai Noel? Tem muita gente que crê. Você crê na Branca de Neve? Você crê no Chapeuzinho Vermelho? Mas essas são as histórias de enganar a criança. Ah, ele está falando, ele está enganando para nós aqui que ele vai ressuscitar. Que ressurreição? Nunca já viu ninguém ressuscitar? Simplesmente eles perderam a esperança. A ressurreição não fazia parte da pauta dos apóstolos. Sendo assim, a morte nocauteou a possibilidade da fé. Eles não creram. Eles estavam avançando munidos de conceitos que lhe eram razoáveis e depositaram sua crença na compreensão dos fatos e não no poder de Deus. Mas sem a esperança, a fé se desmantela e o desânimo toma conta da existência. Paulo começa dizendo: dou graças a Deus pela fé que vocês têm em Jesus Cristo. Nós vamos ainda abordar num outro dia. Fé existe pela palavra de Deus, mas fé só aparece de fato em Jesus Cristo. A palavra fé aparece uma vez no Velho Testamento.
Não é que no Velho Testamento não tivesse fé, mas ela está tão oculta como Cristo está oculto no Velho Testamento, através de símbolos. Mas na hora que Jesus aparece neste mundo, ele traz a fé. Sabe por quê? Porque ele é a graça. E sabe por quê? Ele é o autor e o consumador da fé. A fé se manifesta em Cristo. Os discípulos perderam Cristo de vista, eles perderam a fé. Esta carta dos Colossenses começa exatamente nesse ponto da fé, porque ela vai nos levar para Cristo, o centro da fé. Nós estamos hoje na religião da emoção, na religião de Dionísio, na religião de Apolo. Nós estamos na religião da emoção, não da fé. As pessoas querem constatar fatos, não querem crer na palavra de Deus. Nem os discípulos de Jesus creram, porque eles perderam a esperança. Paulo disse, a fé e o amor vêm por causa de uma esperança que está depositada nos céus para vós outros. Os discípulos no tempo de Jesus chegaram no final, constataram, Jesus ressuscitou, foi uma alegria, mas continuavam incrédulos, eles não conseguiam crer. Vamos ler Marcos, capítulo 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus censurou a incredulidade dos discípulos. Eles tinham perdido por completo a visão do Cristo que havia de ressuscitar. Eles perderam a esperança. Nós e os colossenses não cremos em Jesus ressuscitado mais vendo. Nós hoje temos que crer pelas Escrituras. E sabe o que tem aí nas Escrituras? A esperança. Não é só a fé que está nas Escrituras, mas a esperança também está nas Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O grande tesouro depositado no céu é o penhor da esperança, que chama-se Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não ressuscitou, leia logo 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Se Jesus Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui agora, sabe o que significa isso aqui? Bobagem. É inútil. E sabe o que vocês estão fazendo aqui agora? Absolutamente nada. Isso aqui, tudo aqui era uma fantasia, uma bobagem, sem tamanho. Se Cristo não ressuscitou, nós somos um bando de idiotas, sentados e falando aqui, e o idiota maior sou eu, tentando convencer um bando de idiotas sentado, que Jesus Cristo ressuscitou, se ele não ressuscitou. 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E lê o 17 também. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Onde está centralizada a esperança? Na ressurreição de Cristo. Você pode reparar na Bíblia. Quando existe a palavra ressurreição ali por perto, pode andar um pedacinho que você vai encontrar esperança. Porque a única esperança realmente era aquela que eles davam, esperança de Israel.
era vencer o pecado, e para vencer o pecado tem que vencer a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se não houver essa vitória, não há esperança. E se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, o que diz a Bíblia? Nós somos os mais, uma versão diz desgraçados, outra versão diz miseráveis, outra versão diz idiotas, e outra versão diz tolos de todos os homens. Mas se Cristo ressuscitou, aí não, agora o negócio tem saída, tem esperança. A certeza da ressurreição traz esperança. E a falta da ressurreição, a esperança murcha e a fé desvanece. Não existe, não tem sentido. Paulo vê na experiência dos colossenses o grande milagre da fé em Cristo, por isso ele dava graças a Deus e orava por eles. Se tivermos o dom da fé, precisamos agradecer profundamente as riquezas insondáveis de Cristo, que nos agraciaram com este presente, mas também precisamos orar para que o Pai nos capacite no cultivo e aumento de nossa fé, sabendo que confiar significa recorrer aos recursos inesgotáveis de Deus. Você sabe quando é que uma pessoa tem fé? É quando ela vira criança. Jesus disse, se você não se converter e não se tornar uma criancinha de colo, você não vai entrar no meu reino. O que é uma criancinha de colo? É aquela que depende inteiramente dos seus pais. O que é fé? Olha ali, Gabriel, está aqui, na mão da mãe, ali do lado do pai. Se esses dois largarem Gabriel morre. Spurgeon disse o seguinte: Deus me trate sempre como uma criança, porque eu não quero crescer nunca. Eu quero ser criança nas tuas mãos. Eu quero depender de ti em tudo. Quando ele sustentava as 500 crianças no orfanato, aí diziam assim, está faltando dinheiro, ele começava a rir. Spurgeon, gordão. Esse não é problema meu irmão. Esse é problema do pai deles. E o nosso pai. E daqui a pouco Deus supria. Como é que supre? Diz o pastor Thomas, hoje Deus supre as nossas necessidades, não os nossos desejos. Ele deu uma aula maravilhosa aqui hoje para crianças, pais e também para maridos. Ele disse, eu vou andando com os meus filhos lá no shopping, aí, por exemplo, minha filha diz, pai, compra esse tênis para mim. Ele olha para o tênis dela e diz assim, é desejo ou é necessidade? Aí ela olha assim, é desejo, então vamos andar. Aí ele diz, isso também vale para as mulheres. Aí depois ele deu uma belíssima ilustração, dizendo, mas é muito bom quando você pode presentear alguma coisa para a mulher. Achei maravilhoso. Vou aprender. Queridos meus, recorrer aos recursos inesgotáveis de Deus como criancinhas. A fé em Cristo quer dizer que toda a certeza de nossa salvação depende exclusivamente da suficiência de Cristo. Totalmente. A minha fé veio dele, meu arrependimento veio dele, minha confiança vem dele, ele é o autor. Mark Hopkins disse o seguinte, o próprio ato de fé pelo qual recebemos a Cristo é um ato de completa renúncia do eu e de todas as suas obras com base para a salvação. Nada, até o crer é um ato da renúncia por causa da suficiência da graça. Jesus apontou para o tempo do seu retorno como uma época que demonstra ausência de fé. Você se lembra que naquela hora que aquela mulher, ele contou a parábola da mulher que ia lá orar, pedia ao juiz, atende minha causa, o juiz não queria atender, e ela pedia a viúva, tornou, e pediu tanto que encheu a picuado do juiz, e o juiz disse assim, vai lá, vou atender essa mulher. Aí Jesus compara Deus
com aquele juiz e disse assim: não faria Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, ainda que pareça demorado em atendê-los? E quando chega aí em Lucas, capítulo 18, verso 8, ele faz uma pergunta que desnorteia qualquer um. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está fazendo uma pergunta: achará fé na terra? Gostaria de parar aqui, não é conclusivo, é uma parada, para a gente continuar vendo o dom da graça da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a igreja de Colossenses estava sendo atacada por causa do conhecimento. Eu só vou deixar um pontinho aqui. O grande empecilho para a fé é o conhecimento. Não é conhecer para crer, é crer para conhecer. A doutrina gnóstica substituía e punha o conhecimento no lugar da fé. Por isso que Paulo começa aqui, em cima da tampa do vulcão. E o vulcão está aí. A cidade de Messina foi destruída, ninguém percebeu. Nós estamos sendo destruídos, não estamos percebendo. Sabe por quê? Está faltando fé. Nós perdemos a fé de vista. A igreja moderna é a igreja de Laodiceia, está aqui no coisa, mas é para seguir. É Laodiceia, de tudo tem tudo. Só não tem fé. Porque não tem Cristo. Tem dinheiro, vamos fazer, mas não tem Cristo, acabou. Tem talento, vamos fazer, mas não tem Cristo, não dá em nada. Ele está do lado de fora. Então nós vamos continuar aqui. Gente, o mal de hoje estava começando lá, devagarzinho, e tomou conta. Hoje Santa Edviges, é Santa Edviges? A dos endividados, fica lá, cheia de gente no pé dela. Faz parte deste projeto da Santa Edviges, começou lá. E o povo vai. Se puser uma fumacinha para o rumo, vamos no monte que tem fogo pegando do monte. Vai, capeta. Vai para você ver o que é que acontece. Você vai distrair da suficiência de Cristo e vai se enrolar com essas manifestações psicológicas que não tem nada a ver com a suficiência da palavra de Deus. Senhor, dá-nos a graça de, pelo Teu Espírito, sermos edificados no reino da Tua fé. Tu derramas a fé no coração do Teu povo, agora, e faz-nos cultivar a fé que Tu nos deste, pelo poder do Teu Espírito. Aleluia! A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.